Olá, amigo telespectador da TV Cuiabá, com muito prazer, mais uma vez recebendo aqui as presenças sempre muito importantes, nos honra muito, os nossos entrevistados que gentilmente atenderam ao convite da nossa produção e estarão aqui debatendo assuntos da maior relevância para o nosso estado. Conosco no programa de hoje a presença do cientista político, meu amigo, professor João Edson. Muito boa noite, professor. Obrigado mais uma vez pela presença. Boa noite, Onofre. Boa noite, telespectador. É sempre uma honra estar aqui. Boa noite, deputado. Conosco também a deputada estadual, líder do PSB na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, Luciana Bezerra. Deputada, obrigado mais uma vez pela presença no nosso programa. Obrigado, Onofre. Boa noite a todos. Boa noite, professor, também. Muito obrigado pelo convite. Você já sabe, nosso programa é feito sempre ao vivo com a sua participação através dos telefones que já estão aí no seu vídeo. 99156191 e o 36440760. O amigo internauta deve também enviar o seu e-mail para o pontodevista@cidadãoconsumidor.com.br ou seguir-nos através do Twitter, também do Facebook. Para começar o programa de hoje, deputada, gostaria, a última vez que a senhora esteve aqui, a senhora tinha praticamente recentemente assumido, né, suas funções, estava ainda um tanto quanto caloura na Assembleia. Espero que agora, passado aí esse primeiro ano, já entrando no segundo ano de mandato, a senhora já tenha condição de fazer aí, quem sabe, uma avaliação do atual governo. Né? A senhora foi eleita num partido de oposição, o PSB, partido do então candidato Mauro Mendes, que foi derrotado nas urnas de 2010 pelo o governador Silval Barbosa. Qual que é a avaliação que a senhora faz deste governo? Por exemplo, sobre a questão econômica do Estado. Muitos dizem que o Estado está passando por momentos difíceis, que o governo está fazendo das tripas coração para tentar arrecadar mais, porque não está conseguindo bancar o custo da máquina. É mais ou menos isso que está acontecendo? Bom, Onofre, o ano passado foi, como você falou, foi um ano de muita análise. Principalmente que a gente vem do interior, com uma outra realidade do interior, aí chega aqui na capital, pega um governo que acabou de sair de uma continuidade, que é um governo de continuidade, aí acabou de um término de eleição. Então, você espera que esse ano seja um pouco mesmo travado, um pouco engessado. E isso são as desculpas que a gente escuta nas secretarias, nas reuniões com o governo. Agora, do meio do ano em diante, de 2011, eu acredito que o governo já poderia ter tomado mais as rédeas da situação, principalmente econômica. E hoje, quando você fala para mim se o Estado está passando por problemas econômicos, é o que todos nós da Casa de Leis, todos os deputados, estamos querendo saber do governador. Qual a real situação? Porque nós recebemos lá várias mensagens do governo para ajudar nessa questão de arrecadação. Final do ano foi um tumulto naquela casa, principalmente numa lei específica que nós se autorizava a tirar o dinheiro dos fundos para pagar a folha de pagamento, porque senão não ia ter como pagar a folha de pagamento para fechar o ano, ou não. Então foram vários impasses, agora até mesmo o fundo da pobreza, que também foi uma que chegou ali em cima da hora. Vamos voltar um pouquinho antes nessa questão aí dos fundos. Muita gente fala, mas aí fica um pouco meio que devagando, né, professor? É verdade que o governo precisou utilizar o dinheiro dos fundos para pagar a folha de pagamento do ano passado? É verdade, tanto é que passou pela Casa de Leis e foi aprovado por todos nós. Mas, claro, depois de muita explicação, depois de muitos... o próprio secretariado explicar um pouco da situação do que estava acontecendo no governo. E não é justo, nós parlamentares, por mais que não seja uma forma constitucional, pela visão da Constituição direita, mas você não pode permitir que um funcionário fique sem receber. Ele é a peça-chave do governo. Então foi esse o ponto principal que todos nós na casa ali concordamos em estar fazendo isso, mas com a condição do governo, no começo agora do ano, já devolver esse dinheiro aos fundos. Então foi essa Só que até agora nós não tivemos ainda nenhuma reunião com o governador este ano, com todos os deputados, o colegiado. Estamos esperando isso, era para acontecer agora, terça-feira, essa que passou, não aconteceu porque o governador estava em agenda em Brasília. Ficou uma pré-agenda para terça-feira agora, mas ainda não foi confirmada e possivelmente não vai acontecer, porque está muito em cima da hora.
E é o que nós queremos saber. A casa já ajudou tanto esse governo no ano passado, um ano tão tumultuado, e nós queremos a real situação do estado do Mato Grosso. Se é hoje, se tem esse déficit orçamentário, aonde está esse déficit orçamentário, em quais são as secretarias, o porquê que esse déficit orçamentário surgiu de uma hora para outra. Então é isso que nós queremos saber. Agora, porque na campanha de 2010, o então candidato e governador em exercício, Silval Barbosa, dizia que o Estado estava a mil maravilhas, que o Estado estava, né, redondinho, estava com a situação econômica equilibrada, que podia e sobraria dinheiro para as obras da Copa de 2014, para as contas partidas necessárias, né, do governo federal, para as obras. E agora a gente viu uma realidade totalmente diferente. Quer dizer, a impressão que fica é o seguinte: ou ele não tinha realmente as informações, não estava bem informado, ou usou de má fé, né? Ou mentiu ou foi incompetente, porque não é o que a gente tem visto agora. Esses números não batem com a realidade. Agora, professor João Edson, a deputada falou que realmente foi aprovado essa questão dos fundos. Esses fundos não são constitucionais, ou seja, não seria dinheiro carimbado? Não necessariamente, né? Existe a questão da relação aí de urgência e atendimento, uma questão básica que é o salário, que é uma questão que eu acho que tem que ser discutido, Onofre. A relação que se faz entre o marketing do governo e a realidade de um governo. Esses dois parâmetros precisam se encontrar. Se nós pegarmos a história de Mato Grosso, a história recente de Mato Grosso, e cada eleitor vai lembrar, e vamos voltar aqui ao ano de 1998 para cá, a arrecadação do Mato Grosso, em função da produtividade do trabalhador mato-grossense, vem crescendo de uma forma galopante. Se nós voltarmos ao governo Blairo, não existe no governo Blairo uma grande obra marcante que a gente possa andar pela cidade ou pelo estado. Eu conheço o estado de Mato Grosso, só falta conhecer Rondolândia, daqui uns dias eu vou conhecer, é o único município que eu não fui ainda. Se explica por que a dificuldade de chegar nesse município. Tem que ir no Pará primeiro, né? Tem que ir em Rondônia. Vai em Rondônia para chegar em Rondolândia. O nome fica apropriado, até combina, né? Não existe uma obra marcante do governo Blairo. O governo Silval, ele vem trazendo o marketing do governo Blairo. E o engano que sempre houve, não era um governo com planejamento tão rígido, tão forte em termos disso. A arrecadação subiu, não há grandes obras, há investimentos que nunca houveram em Mato Grosso através de uma mudança de política nacional. Faz quantos anos que está aí o PAC, criando obras para Mato Grosso, e na maioria das vezes não conseguindo por negligência ou do Estado ou das prefeituras, não só aqui de Cuiabá, todos os locais que precisou. Tem aí já mais de um ano injeção de dinheiro da Gcopa, ou da Copa, né? Vamos tirar a palavra Gcopa da Copa. Então não há possibilidade do governo explicar hoje por que o Estado está falido, se é que está falido. Por que não tem dinheiro? Na realidade, e aí queria devolver a deputada, obviamente a deputada sendo opositora é a menos recomendada para responder essas questões, né? Mas como a Assembleia Legislativa vai fazer, porque ali existe os 24, a gente pode até aumentar um pouco, hoje chegar a 30 e pouco, em função de alguns rodízios, alguns que foi para a Secretaria, né? São esses que terão que cobrar do Estado. Dois fatores: o que está sendo feito em termos de dinheiro, que planejamento é esse, que apesar de você aumentar a arrecadação, você não consegue fazer frente às eu acho que não consegue a questão básica, fazer o Estado explodir em termos de progresso, de evolução, e chegar ao ponto de não ter dinheiro para pagar a folha de pagamento. Pois é, professor, é o nosso questionamento, principalmente eu que venho do interior. Tá certo que eu fui eleita por uma região, mas hoje nós estamos aqui para discutir um todo do Estado. Mas a minha região eu conheço muito bem. E perante hoje o cenário que está acontecendo, político e econômico no estado do Mato Grosso, a gente começa a se preocupar, porque o mínimo que existia no básico, hoje não tem nem esse mínimo. A saúde está precária, a segurança está pior do que estava antes, as estradas estão sucateadas. Então, quando você questiona isso, esse crescimento do Mato Grosso, esse marketing em cima do crescimento, os produtores estão todos reclamando, porque eles estão sendo sugados para resolver um problema do Mato Grosso financeiro, que isso não existe. Era para ser aliado, esse povo era para ser nosso aliado, para ajudar nesse crescimento e não ser sugado. Então você vê reclamação hoje de todas as áreas. E nós políticos, principalmente na Assembleia Legislativa... Os piores índices, né? Por exemplo, a educação, das piores escolas do Brasil está em Mato Grosso. A saúde, por exemplo, Cuiabá ficou
como a 10ª pior cidade do SUS do Brasil, de 5.100 e tantos municípios. Quer dizer, a 10ª pior. Canabrava do Norte está fazendo consulta pelo telefone, o médico. Olha só. Onde chegou a modernidade? Ou o caos, né? O caos, né? Então, mas é aí que eu falo, quando chega na Assembleia essas preocupações, porque a grande maioria pensa que nós, deputados, até era por via de regra, era para ser assim, que nós estamos por dentro da real situação do estado do Mato Grosso. Se existe esse envolvimento, essa situação de entendimento do que está acontecendo no Mato Grosso, são para poucos lá dentro, porque a grande maioria está totalmente perdido, não sabe o que falar, não sabe até onde cumprir a palavra que um governador te dá, que são as emendas. Eu mesma até hoje não fiz compromisso com nenhuma delas, porque eu não sei, eu só vejo colega passando vergonha com isso. Então, é um problema hoje que está se causando no estado do Mato Grosso. Agora, financeiro, eu tenho certeza que o estado do Mato Grosso não tem problema financeiro. Na minha opinião, é gestão. O estado do Mato Grosso não tem hoje, o governo do estado não tem prioridade e não sabe aonde quer chegar. E quando você não sabe aonde quer chegar, é difícil você saber para onde vai. Então, é o que acontece hoje. Além dessa questão, existe também, segundo a avaliação de muitos aí, a ingerência também. Né? O pessoal fala assim, quem é que manda, quem é o governador de Mato Grosso? Dá uns 4 ou 5 nomes antes de chegar no Silval, né? Isso é vergonhoso, mas eu, igual como o professor falou, sou suspeita um pouco para falar porque venho de uma oposição. Creio que se hoje fosse o governador Mauro Mendes, seria outra realidade totalmente diferente do que está aí, principalmente na parte de posicionamento, de pulso firme para resolver as coisas. Então é muito fácil você falar de fora, mas ali hoje o governador, como a presença máxima do Estado, como uma representatividade maior, uma parlamentar, estou falando que eu não confio em falar de uma emenda minha na minha base, então só por aí você já vê que você hoje não tem como confiar no que está acontecendo. Palavras de secretário, palavras de governador, elas não casam, é isso que o professor perguntou. Qual é a real situação do estado do Mato Grosso? É o marketing que nós estamos vendo ou é a parte de reclamações, é a realidade que nós estamos vivendo nas ruas? Aí eu pergunto também, professor, será que também não é só o governo que seja fraco, mas a própria Assembleia que seja muito conivente? Por exemplo, quando o governo foi lá e bateu as portas da Assembleia para aprovar uma coisa que para muitos é inconstitucional, que é a utilização dos fundos para outros fins, por exemplo, como o pagamento da folha de pagamentos, né, de funcionários. Muitos entendem que o dinheiro do fundo é dinheiro carimbado, que é constitucional, que não poderia ser usado para outra coisa. A Assembleia dá o voto de confiança, aprova uma coisa que seria inconstitucional, conforme que a própria deputada colocou aqui, mas em função da necessidade, né, da utilidade desse dinheiro, até levou-se em consideração e aprovou-se, mas sequer, num momento como esse, a Assembleia tem o poder de negociar e falar, bom, nós queremos então, pelo menos um pouco mais de respeito, que os nossos requerimentos, os nossos colegas sejam atendidos, que sejam respondidos, que nós entremos, que nós tenhamos acesso aos números para realmente sabermos qual é a situação do Estado. Veja bem, Onofre, nós temos, não adianta só a gente fazer uma crítica aqui dessa relação da Assembleia e o governo do Estado. Eu acho que tem uma crítica de sistema que é muito importante, principalmente o nosso telespectador entender. O que ocorreu? Pela forma como foi distribuída a relação de poder no Brasil e pela forma como foi distribuído constitucionalmente, os repasses fizeram com que os 3 poderes se transformassem em poderes diferentes, como se nós morássemos em 3 países diferentes. Esse é um problema sério que precisa ser mudado, só que é um problema de Constituição. Nós vimos de uma ditadura violenta, de repente entramos para um ápice de chegar numa democracia meio de qualquer jeito, no desespero, onde criamos uma Constituição totalmente parlamentarista para um regime presidencialista, onde o governo pensa que é monarca, se transforma em rei. Então nós temos uma trilogia da bagunça instaurada no Brasil todo, não é só em Mato Grosso. Trazendo para Mato Grosso, o que ocorre? Se nós pegarmos o histórico de Mato Grosso, nós vamos verificar que no primeiro governo Dante, foram 2 governos, no primeiro governo Dante, a Assembleia Legislativa ainda tinha alguns resquícios de embate em relação ao governo e fiscalização. A partir do final do primeiro mandato do governo Dante, o segundo mandato do governo Dante, os 8 anos do governo Blário, a Assembleia Legislativa ela foi inexistente, ela foi conivente com todo o processo existente. Tá? Ela submeteu-se
a ser um poder paralelo, não questionador do poder existente no governo. Essa é uma história que se repete em Mato Grosso, mas se dá em outros estados brasileiros. É o modelo que está ocorrendo. Qual que é o perigo disso? O que ocorre? Quando nós somos casas distintas, com poderes voltados para o mesmo campo e não agimos ao mesmo campo, faz com que há um desconhecimento das relações de trabalho. Hoje, os governos adquiriram por hábito, o governo Blário foi um exemplo clássico disso, ele não dava a mínima para a Assembleia Legislativa, ele fazia o que queria, aprovava o que queria, ele nunca teve um problema com a Assembleia Legislativa, terminou o governo Silval, que era oriundo da Assembleia Legislativa, criou um marketing, e aí foi interessante, numa eleição o jogo é válido, mas na realidade é diferente, que ele sendo um ex-parlamentar, ele iria para o governo com trazendo junto consigo aquela possibilidade de ser um negociador via Assembleia. O problema é que a Assembleia não tem essa cultura também de negociação. Ela se transformou em um poder onde ali dentro se gesta mandatos e não gesta o Estado. Como mudar isso? Acho que é isso que o telespectador pergunta. Não adianta só dizer que essa coisa é assim. E não é só mandato de deputado, não. Mandato de vereador, mandato de prefeito. Tudo. Por isso que eu falo, ela tornou uma cultura no Brasil. As câmaras de vereadores também, dependendo da situação, ela é uma casa paralela e o prefeito está lá trabalhando como se eles morassem em municípios diferentes, cada um defendendo seus próprios interesses, né? Então, o que acontece hoje? Isso gera que não há um planejamento de Estado. A unidade federativa não tem planejamento. A única coisa que liga o poder executivo ao poder legislativo hoje chama-se aprovação da lei orçamentária. E ainda porque tem lá a questão, como a deputada disse, né, tem as emendas que nem sempre funcionam. Deputada, desculpa, pode comentar. Porque os governadores, até em vista da presidência da República, aprendeu da emenda para deputado, mas só vale para alguns, não vale para todos. Então virou um negócio legal, isso aí é uma brincadeira. Contingencia quando interessa, libera quando tem interesse. Tem deputado que não consegue liberar nenhuma. Tem outros que liberam além da sua própria emenda. Mas, deputada, por quê? Eu, por exemplo, na minha vã ignorância, entendi assim que um vereador para um prefeito, né, ou um deputado para um governador, era algo assim, né, relevante, que fosse respeitado. Quer dizer, vocês não conseguem ser atendidos nem nos requerimentos. Muitas vezes eu vejo deputados que convocar secretários para ir até a Assembleia para dar explicação sobre um determinado assunto grave que esteja acontecendo com a pasta dele, e isso é negado, ou se convoca para o plenário, o máximo que se consegue é levar até o colégio de líderes. Quer dizer, que função é essa realmente? Será que tem constitucionalidade? Será que tem peso realmente esse mandato de vereador, deputado, para o legislador? Pois é, o que a gente escuta muito dos colegas é a qualidade das respostas que vêm até a Assembleia. Não é em si a falta da resposta, principalmente os meus que foram até hoje, de vários colegas dali da casa. É porque quando você pede um requerimento, você vai pautado com várias informações. E você espera que essas informações, esse tipo de requerimento, ele venha respaldado de informações. E quando você recebe isso no prazo hábil, que até também é muita burocracia, 1 mês para você ter para responder um requerimento, até aí já passou muito aquele fervor de você querer fiscalizar no momento. Então, principalmente assim, através dos requerimentos, é a qualidade das respostas que vem das informações. Principalmente hoje no que a gente está aí e tanto escuta falar, que é através da Secopa. Que a grande reclamação é isso. Não é em si as informações básicas de foto, de Google, que você baixa ali, que você vê, que vê o risquinho vermelho, o trajeto, nada, o traçado. O que você quer? Eu quero informações, projetos, eu quero ver algo que eu vou entregar na mão de uma pessoa, de um técnico, que ele vai saber me falar, isso aqui está certo, isso aqui está errado. Então, isso que é a dificuldade que tem dentro da Assembleia. VLT, então? Hã? O que sobre o VLT? O anteprojeto? O anteprojeto. Já saiu? Existe já? Tem até no site mesmo da Secopa, se você puxar lá, você tem a par o anteprojeto que foi apresentado na audiência pública, tem lá na Secopa. Na minha opinião é muito vago, mas é o anteprojeto que o Estado do Mato Grosso tem hoje. Certo. Com relação a essas mudanças aí, professor, falar um pouquinho da questão política, o que muda, na sua opinião,
essa entrega de cargos, não saída do governo por parte do PSD, partido do presidente da Assembleia, Zé Riva. Entregou os cargos. Aliás, não tinha lá muitos cargos, né? O PSD, né? Exato. É porque houve na divisão, né? Na realidade, os cargos eram do PP. Era do PP. Como criou o PSD, automaticamente quem era do PP e foi o PSD ficou com o cargo. Na realidade, não existia acordo nenhum com o PSD. O acordo era com o PP, cujo presidente é outra pessoa. Né? Eu acho que está correto o posicionamento do deputado Zé Riva. Ele teria que sair, sei lá, o governo de repente convidá-lo para e fazer uma nova negociação ou ser oposição. Tem que definir. Embora eu não acredite numa definição, eu acredito que aí em cima do muro dá para jogar dos dois lados e o lucro político seja maior do que qualquer outra coisa. Né? Existe uma mudança aí necessária, mas não visível. A gente precisava enxergar essa mudança. O que ocorre com o governo Silval? Eu tenho falado isso desde a eleição. Quem me acompanhou os meus comentários aqui no programa, muitas vezes eu falei, não dá para enxergar o governo que é um governo de muitos governos. E o governo precisa de uma cabeça. Ninguém votou em secretário, a gente vota para governo do Estado. A gente vota no governador, no vice-governador, nos deputados estaduais. Nós não votamos no secretário. Secretário é cargo de confiança do governo. Se o governo resolveu dividir esse cargo entre os partidos aliados, é um problema do governo, mas isso não tira a responsabilidade do governo. Uma das coisas doloridas, Onofre, deputada, é que o homem eleito, ele não aparece em público para uma coletiva, ele não dá respostas. Tem muito secretário falando em nome do governo. A impressão que tem que nós votamos para um governador e tem um governo eleito na Secretaria de Educação, na Secretaria de Saúde, de Infraestrutura, cada local tem um governador. Não pode ser desse jeito. A mudança é necessária, não só a questão da entrega dos cargos. É necessário que o governador Silval Barbosa se torne governo. Bem ou mal, tem que trazer para ele a responsabilidade. Eu vou falar uma coisa aqui um pouquinho pesada, mas é mais ou menos isso. Tem que falar para os secretários calar a boca e trabalhar. O secretário tem que fazer duas coisas. Tem que executar aquilo que está no planejamento e tem que dar a todos os poderes constituídos oficiais, inclusive constitucionalmente, resposta. Isso está dizendo, um deputado pediu alguma coisa, tem que ser respondido. É obrigação, isso é constitucional. E o governador, que é o chefe, né, que é o comandante, ele tem que aparecer a público. É dele que a população quer ouvir. O que está acontecendo com o Estado? Por que o secretário fala isso? Por que tal secretário fez aquilo? Por que eu estou mudando de secretário? Por que algumas secretarias, um ano depois, já o secretário sai e de repente não saiu, ainda está respondendo na pasta? Mas qual que é o jogo político por trás dessa entrega de cargos aí pelo PSD, pelo Riva? Ele ajudou a eleger esse governo. Na verdade, são até parentes agora, né? São parentes, né? O filho de um casou com a filha do outro. Mas eu não África. O neto do Riva vai ser o neto do Silval. Exato. Não é verdade? Vai ser alguma coisa lá, Riva Barbosa. Mas política, família, né? São coisas, são coisas distintas, não necessariamente. Não sei até quando, não, mas tudo bem. Mas qual que é o jogo, qual que é o interesse político, por exemplo, do PSD, do deputado Riva, entregando esses cargos? É o que eu fico me perguntando. Será que ele acredita que esse governo vai de mal a pior e ele não quer endossar isso, não quer participar? Olha, existem várias coisas. Uma pode ser justamente essa possibilidade que ele está vislumbrando de enxergar, de continuar nessa barca. E a eleição importante que nós temos esse ano, ela não é importante por ser do município, embora é onde a população está mais próxima. É a pré-campanha para o governo. Pré-campanha para o governo. O governo de Mato Grosso está completamente aberto. Hoje nós não temos um único nome colocado para governo de Mato Grosso. Aí alguém pode dizer, é muito cedo. Não, não é cedo. É a primeira vez que ocorre da gente não ter um único nome, faltando 3 anos, menos de 3 anos já, para uma eleição de governo. Sempre a gente teve, vai ter eleição de prefeito já com essa perspectiva, tá? Só recordando a eleição passada para prefeito. No auge da eleição para prefeito aqui em Cuiabá, se discutia os nomes de Wilson Santos, Mauro Mendes, e o governo já apontava lá na frente que Silval Barbosa era candidato. Isso 4 anos antes de chegarmos à eleição. Nós estamos aí há menos de 3 anos e não existe um único nome no estado de Mato Grosso, completamente aberto. O PSD, ele é o partido novo que não é novo. Precisa ter um entendimento dessa relação da criação do PSD. O PSD é um partido criado porque não foi possível uma manobra feita por Eduardo Campos, presidente do partido da deputada, aonde o Kassab iria migrar com seu grupo
para o PSB. Não existindo essa possibilidade, criou-se a possibilidade de um novo partido, justamente para não ter o problema da questão da migração de um partido para o outro e não ser cassado, ter perca de mandato, né? Só que o PSB ele foi criado, atrelado à política de São Paulo, é mais um partido paulistano, assim como o PSDB, que tenta, a partir de São Paulo, determinar a política dos estados. Então essa saída, ela é providencial, porque o governo Sival Barbosa está ligado justamente a dois grupos que têm uma distância do PSDB de São Paulo e uma distância do Kassab. Embora eles estão buscando uma aproximação agora que seria muito estranha, né, entre Dilma e Kassab. Para mim é muito estranha essa questão. Mas justamente o PMDB de São Paulo e o PT de São Paulo estar distante do PSDB. E o Kassab ter uma intimidade muito grande com José Serra, né, e com o governo Alckmin. Automaticamente isso tem uma influência nos estados. E aqui não pode deixar algo amarrado com o PMDB até as portas da próxima eleição para ter um rompimento. Aí, só que eu vejo aí duas coisas, uma atitude bastante inteligente nesse processo. Eu afasto do governo sem romper com o governo, para mim verificar até onde vai. Porque como tem uma Copa do Mundo e muito dinheiro aí, ainda é possível desse governo, embora não acredite muito, é possível dar a volta por cima. Então a briga total para quem está vislumbrando o poder daqui a 2 anos, 3 anos, não seria uma atitude correta do ponto de vista estratégico do partido. Mas do ponto de vista das políticas individuais, sim. A senhora concorda, deputada, que está aberto para 2014, já as eleições para o governo do estado, por exemplo? Ou a senhora acha que já pode ser colocado alguns nomes? Por exemplo, quem sabe, o senador Pedro Táxi? Pelo que eu entendi do professor, está certo, porque ele colocou como que não tem ainda nada concreto, né, para 2014. E isso é uma verdade. Hoje, do nosso próprio grupo, o Movimento Mato Grosso Muito Mais, nós temos aí os 2 nomes, tanto Pedro Táxi está sendo cogitado, nosso senador, como também Mauro Mendes, o empresário. Então, mas ainda definitivamente ainda não se tem um nome, vai depender hoje do que o Mauro determinar, se ele vem para a Prefeitura de Cuiabá, e eu acredito que o dia que o Mauro resolver se ele vem para prefeito de Cuiabá ou se ele fica para governo, no outro dia o nome de Pedro Táxi já vai ser lançado automaticamente como pré-candidato ao governo. De ele para a prefeitura, o candidato natural seria o senador Pedro Táxi. Com certeza, do nosso lado sim. Agora, isso que o professor falou é verdade. Hoje nós não temos grandes nomes para concorrer a 2014. Será que a Copa vai ser uma preocupação? O que vai sobrar para esse estado? O grupo político hoje do atual governador, será que ele vai ter estrutura para lançar um nome e decolar com o apoio desse governo? Ou se já é uma estratégia do próprio governo estar rachando para ter uma outra linha de nomes? Então são coisas que estão sendo cogitadas e tudo sim pela condução do como vai ser a Copa. É o que eu digo sempre, a Copa de 2014 vai ser palanque, ou para positivo ou para negativo, mas ela vai ser palanque para 2014. Já tem gente subindo no palanque, né? Até porque a Copa vai terminar num dia e no outro dia... Já tem gente subindo no palanque. A Copa termina num dia e no outro dia é o registro das candidaturas para governo. Sim. Não podemos esquecer disso. Vai ser ali apertado na mesma semana da festa do final da Copa. A Copa termina em julho. De junho. Não, mas o registro é final de junho, início de julho. A Copa pega meados de junho até meados de julho. Então, dentro da Copa... A Copa é um mês, ela pega meio Exato. De junho com meio de julho. Exato. É no meio da Copa que serão registradas as candidaturas. Acredito até que deve empurrar para o final. Eu não acredito que vão fazer com o movimento da Copa. Deve ter uma mudança em função da Copa. Ela atinge 12 estados, vai ter um movimento... Uma outra questão que pode influenciar muito também das eleições do governo do estado é a questão da mesa diretora da Assembleia Legislativa, que é o assunto que a gente vai discutir daqui a pouquinho. Parece que nunca antes na história desse país, aliás, desse estado, houve-se a possibilidade de formar-se um bloco de oposição. Para ser verdade, para ser honesto, os últimos presidentes foram eleitos com 24 votos. Opa, praticamente. Não, os últimos não. Eu me lembro do Sérgio Ricardo, que foi eleito com 24. Não, o último passado foi 22, 20, eu votei contra e o Percival se absteve. Eu 22, fui a única a votar contra. Isso. Com o Sérgio Ricardo foi 24. Bateu chapa de cabo a rabo.
né? Na época do Sérgio Ricardo, quando foi presidente. Mas o mais difícil disso, Onofre, é você saber, durante esse período aí, é interessante, a gente sabia quem ia ser o presidente da Assembleia Legislativa antes da eleição acontecer, da eleição normal. Ele sabia toda a sequência do processo. Não precisou nem do confinamento? Não. Nem confinamento, é desnecessário, acharam desnecessário o confinamento. O último confinamento foi de Gilmar Fabres, lá no início do governo Dante.